palavra de Deus vai nos ensinar que nós precisamos de renovação espiritual todo dia. E eu não estou falando de um movimento que aconteceu lá em 1962, não, tá? Eu estou falando de algo da alma, do espírito, que precisa acontecer todo dia. Porque a experiência que eu tive com o meu Senhor ontem, ela vai caindo em força. E se ela não for renovada através de novas experiências na presença de Deus, daqui a pouco eu estou seco. E uma das questões, eu acho, que o inimigo usa na vida minha, tá? Eu não estou falando da sua, estou falando da minha, é que a gente vai às vezes se entregando à obra do Senhor com tanta intensidade que a gente não percebe que está ficando seco. Você já teve algum momento na sua vida ministerial, pastoral, que de repente você olha para dentro de você e diz assim: caramba, eu estou seco. Como eu precisava de alguma coisa nova dentro de mim. E não é técnica, porque você é capaz de pegar um texto bíblico que você pegou a sua meditação da manhã e transformar num sermão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daquele sentimento que vem de dentro da alma. Eu olhei para o livro de Atos dos Apóstolos e encontrei aqui alguns textos desse livro que me ajudam a como viver uma experiência de renovação constante. Como é que esse mover de Deus pode continuar crescendo na minha vida, mesmo diante dos embates que a gente vive, mesmo diante das pressões que a gente vive. E eu não estou falando só de pressões externas, eu estou falando de pressões internas, aquelas que a gente não fala para ninguém, aquelas que a gente não tem coragem de abrir, mas que estão latentes dentro da alma. Quais seriam então as realidades que permitem a igreja primitiva assim viveu, e a nós, igreja de hoje, a vivermos essa renovação constante? E eu quero começar a olhar para alguns desses textos. E aí alguém vai me dar o meu tempo aí, o meu horário, eu paro na hora certa aqui, tá? Porque tem um brilhante pregador que eu quero ouvir, que é o Yuri Breder, maravilhoso. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu quero começar com Atos capítulo 1. Já que a gente vai fazer um passeio pelo livro de Atos, eu quero começar com Atos capítulo 1. E lá no capítulo 1, a partir do verso 1, a gente vai ler o seguinte, um texto muito conhecido. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Quando eu olho para a história da igreja, eu vou descobrir que naqueles 3 dias entre a morte e ressurreição de Jesus, todas as experiências que os discípulos haviam passado entraram em xeque. E naquele momento, a igreja estava se desfalecendo. Alguns estavam no caminho de Emaús, voltando para casa. Alguns ouviram até um relato das mulheres, esses que foram para Emaús, ouviram o relato das mulheres que tinham visto Jesus ressuscitado, mas disseram: olha, esse movimento que eu entrei está ficando maluco, estão falando até de ressurreição, que negócio é esse? E pegaram o caminho deles. Os discípulos estavam lá escondidos, as multidões desapareceram.
E aí parece que é um momento onde a fé e a esperança diante dos contrastes da vida, elas se desvaneceram. E é interessante que isso não aconteceu só no livro de Atos. Se a gente olhar para o Velho Testamento, a gente vai descobrir que aconteceu com grandes homens de Deus a mesma coisa. Por exemplo, Elias, depois da sua grande vitória, diante dos profetas de Baal, ele recebe um recadinho, um pedacinho de papel, uma palavra. Não tinha papel naquele tempo, não sei lá como é que foi aquele recado, mas eles mandaram lá um recado de Jezabel para ele. E sabe o que ele faz? Ele diz: eu quero morrer. E ele vai para o deserto para morrer. Não morre porque o Senhor o sustenta. E diz: levanta daí. E ele vai para a caverna, porque ele não consegue sair de lá. Você vai olhar para a Bíblia, você vai encontrar um Jeremias, por exemplo, depois de pregar para um coração duro durante tanto tempo. Ele diz: não quero mais pregar, chega. Não quero mais, até que ele tenha que dizer ao Senhor: meus ossos doem, porque eu não consigo mais pregar a palavra do Senhor. Ou Jonas, eu podia continuar aqui com essa lista. Quantos são os homens de Deus do passado e os homens de Deus do presente, que em tempos precisam ter a sua fé e a sua esperança renovadas? Mas o que é que pode renovar a fé e a esperança de um homem de Deus? E quando eu leio o livro de Atos, eu descubro o segredo da gente ter a fé renovada todo dia. É ter encontros pessoais com o Cristo ressuscitado. A única coisa que faz a nossa fé ser renovada não é um escrito bonito, não é uma palavra de esperança, não é um coração que chega amorosamente do nosso lado, não. É quando Jesus Cristo vivo visita a nossa vida. Esse é o segredo da nossa renovação. Eu me converti com 12 anos de idade. Eu conhecia a palavra de Deus desde muito cedo. Eu fui criado no Evangelho. Eu decorava versículos da Bíblia. E naquela época tinha uma mente prodigiosa, não tenho mais, mas naquela época eu tinha uma mente prodigiosa. E aí faziam brincadeiras comigo na família. E eu tinha que recitar versículos, textos imensos da palavra de Deus. Mas quando eu fui chegando perto lá da minha adolescência, eu não tinha certeza se aquilo era verdade. Era a verdade dos meus pais. E eu fui participar de um encontro lá que minha avó arrumou para mim, e eu estava muito contrariado. E naquele encontro eu encontrei um homem lá, um jovem, disse que Deus falava com ele. E eu disse assim: esse cara deve ser maluco, está ouvindo vozes. Mas aquilo não saiu da minha cabeça. Eu fui para o meu quarto quando cheguei daquele encontro, e pela primeira vez eu dobrei meu joelho para dizer assim: Senhor, se o Senhor pode falar, se o Senhor pode se revelar, fala comigo. E ali, aos 12 anos de idade, pela primeira vez eu senti a presença do Senhor, a revelação da presença do Senhor na minha vida. Foi lendo um trecho da palavra de Deus que parecia que brotava diante dos meus olhos. Eu lembro que eu tremia da cabeça aos pés porque eu sentia a presença do Senhor, mas eu nunca tinha sentido antes daquela maneira. E eu fiquei tremendamente envolvido por aquilo. Desci escadas correndo para contar para os meus pais que tinha acontecido algo extraordinário. Deus fala, está vivo, se manifesta. Mas quando eu cheguei lá embaixo, a voz do diabo também veio na minha mente e disse assim: você é uma criança mesmo, influenciável. Foi lá ouvir um cidadão maluco dizer que Deus fala com ele, e você acha que ele está falando com você? Você abriu a Bíblia e acha que Deus falou com você? Isso foi coincidência. E como um bom italiano, eu subi a escada de novo e disse assim: Senhor, o negócio é o seguinte, está passando na minha cabeça que é uma coincidência. Se for, não vai acontecer de novo, mas se não for, vai. Fala comigo. E o Senhor pela segunda vez falou comigo, agora falava das dúvidas. E aí eu pensei assim: Senhor, uma vez pode ser coincidência, duas também, mas três não. Pode falar a terceira vez?
Por que eu estou colocando isso para você? Porque o que faz a nossa alma ser reavivada, renovada, são os encontros de Jesus conosco. É quando a gente não tem respostas e a palavra de Deus não responde para algumas perguntas que a gente tem, mas a gente sente a presença do Senhor. Durante a enfermidade da minha esposa, teve um período que eu li não sei quantas vezes o livro de Jó. Eu queria entender alguma coisa sobre sofrimento, sobre doença, sobre tudo isso aí. E o pior é que Jó faz um monte de perguntas. Não sei se você já viu isso. Eu grifei as perguntas, mas Deus não responde uma. Mas chega no final do livro, tem algo extraordinário acontecendo. O Senhor se revela a Jó, e ele não precisou responder mais nenhuma pergunta, porque agora ele via o Senhor da sua vida, o seu Redentor, com os seus próprios olhos. Para que eu estou dizendo isso? A renovação da nossa alma não é subir numa montanha, não é estar num retiro, não é ter um cara muito ungido que vem lá e bota a mão na nossa cabeça. A renovação da nossa alma é quando às vezes a gente tem perguntas para as quais não existem respostas, e a gente pode ter um encontro com o Cristo vivo. E esse encontro pode acontecer de muitas maneiras diferentes. Pode acontecer às vezes como aconteceu com Elias, num silêncio, numa calmaria que vem e apazigua o nosso coração. Às vezes vem com uma intervenção de Deus miraculosa, porque Ele está ouvindo o nosso clamor. Eu me lembro de um dia que encostei meu carro num parque da cidade, e eu tinha voltado de pregar num encontro de missionários, e cheguei e disse: eu não quero ir para casa, eu não posso ir para casa, eu estou muito abatido. E então parei o carro. Eu me lembro que eu comecei a chorar, mas eu não sei se você já teve um choro daqueles que você não geme, você urra, sabe? E eu estava chorando daquele jeito, e eu dizia assim: Deus, eu estou horrível, eu estou doente, eu estou triste, manda algum socorro para mim. Tocou meu telefone. Era uma psiquiatra da minha igreja. Ela ligou para mim e disse assim: pastor, o senhor está bem? Eu falei: eu estou horrível. Onde o senhor está? Eu estou no parque. Fazendo o quê? Gritando e chorando. Eu vou ligar para o seu filho para te pegar aí e te trazer aqui para a gente conversar. O senhor não está bem, o senhor precisa de ajuda. Ela era uma psiquiatra, mas sabe o que eu encontrei ali? O Cristo ressuscitado, que ouve orações e revela graça. Ele não apareceu para mim na forma de uma visão, de um sonho, mas ele, quando tocou aquele telefone, eu sabia: Jesus ouviu a minha oração. Em algumas situações na minha vida, eu chegava em alguns lugares e dizia assim: Senhor, tem tantos pastores aqui, eu estou precisando de uma palavra. Eu não sei se você já viveu essa situação. Eu estou precisando de uma palavra. Se o Senhor está ouvindo a minha oração. Há pouco tempo atrás eu estava num encontro de pastores, estava sendo ministrado, foi uma grande bênção, e eu estava ali: Senhor, tenha misericórdia, preciso de algumas respostas para a minha vida. E de repente a esposa de um pastor amigo nosso, batista,
chegou para mim, entregou uma cartinha. E eu falei, obrigado, minha irmã. Coloquei no meio da Bíblia. E aí eu estava ainda, Senhor, manda a resposta, Senhor, manda. E aí o pregador disse assim, vamos fazer um tempo de oração, sentem juntos com as pessoas e orem uns pelos outros. Aquela irmã saiu do lugar que estava e disse assim, o senhor não leu a minha cartinha? Eu falei, não, ainda não, botei na Bíblia, então eu vou te falar tudo que está aqui. E começou a falar, olha, Deus tem tocado o meu coração, eu tenho orado por você, e Deus colocou no meu coração para te dizer isso. E de repente era a resposta que eu precisava do Senhor. Para que eu estou contando isso? É porque nós não adoramos ao Deus que é dono de uma filosofia, de uma teoria, de uma doutrina. Ainda que tudo isso seja verdade, existe doutrina, mas há um Deus vivo, verdadeiro, ressuscitado, que se move no meio do seu povo, que fala entre nós, que nos toca, e a visitação dele na nossa vida é a renovação que precisamos. E sabe o que é melhor? É que a gente tem que buscá-lo. Às vezes não vai ser imediatamente que eu vou ter a visão, ou a resposta, ou a visitação, e eu vou encontrar isso da Bíblia. Eu vou encontrar, por exemplo, Daniel orando 21 dias e não me entendendo, porque demorou 21 dias para vir a resposta. Bom, 21 dias é pouco, tem gente esperando mais tempo. Mas o bacana, o tremendo, é que quando chega o anjo do Senhor para trazer a resposta, diz, olha, o Senhor ouviu desde a primeira vez que você orou. E eu fui enviado desde o primeiro instante. O Senhor está vivo, ressuscitado, e Ele é a nossa renovação constante. E a coisa maravilhosa disso é que o segredo desse reencontro é a busca. Eu sou apaixonado pelos avivamentos. Eu acho que eu já li quase tudo sobre avivamento que eu encontrei. E fiz uma pós-graduação uma vez sobre avivamento. E o professor que veio dos Estados Unidos para falar sobre a história dos avivamentos, ele falou uma coisa tremenda. Ele disse o seguinte, olha, os avivamentos eles tiveram várias nuances diferentes. Teve um avivamento que teve uma teologia calvinista, teve um avivamento que teve uma teologia armeniana, teve um avivamento que tinha chamadas práticas novas luzes, que era um estilo novo de louvor e adoração, tinha avivamento que acontecia nos acampamentos, eles foram diversos na história. E durante a minha pesquisa lá de mestrado, doutorado dele, ele disse o seguinte, eu estava procurando o que existia de comum entre todos os avivamentos. Ele disse assim, a única coisa que eu encontrei de comum em todos os avivamentos era a busca do povo de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe qual é o segredo? Busca. Talvez você tenha que esperar 21 dias ou anos. Mas o importante é que desde o primeiro dia da sua busca o Senhor está mandando respostas. E gotas da graça de Deus começam a ser derramadas sobre a nossa vida. Ele nos visita. Eu me lembro que numa dessas vezes que eu estava tão tremendamente angustiado, e eu estava lá no meu coração resmungando, falando, eu acho que você não faz isso, mas eu faço de vez em quando. Senhor, poxa vida, e isso, e aquilo outro. Deitado, dormindo, meio acordado. Sabe quando você está naquele estado que você não está nem dormindo direito, nem acordado direito? E aí o Senhor me fez lembrar da história da viúva, né? Do azeite. Lembra disso? O azeite e a farinha que não acaba. E aí o Senhor foi ministrando no meu coração. Cheguei a pregar um sermão sobre isso. Ele foi me dando as lições e dizendo, olha, eu estou aqui. Pode parecer um fiozinho que está caindo, mas está caindo o azeite que não acaba. Pode continuar na minha presença. Primeira lição de hoje: renovação constante
se dá com as visitações do Jesus Cristo que nós adoramos, que ressuscitou dentre os mortos. Não há outro lugar. Não há outro lugar. E a gente tem que ir à presença dele e buscá-lo. Segunda coisa que eu vou aprender no livro de Atos dos Apóstolos. Vai marcando meu tempo aí, por favor, tá? Tem a ver com a nossa ousadia. Às vezes, nosso coração está abatido e a gente precisa de renovação interior. Mas às vezes o nosso ministério está abatido. E a gente precisa de renovação na nossa vida ministerial. Já chegou num ponto no seu ministério que você diz assim: e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Qual é o projeto? E aí vem Atos 2. E diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíram, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E Pedro então lhes respondeu, agora verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O reencontro com o Cristo ressuscitado restaura a nossa fé e a nossa esperança. Assim como aconteceu com os discípulos, que se encontraram com o Cristo ressuscitado, e a fé e a esperança deles foi restaurada. Mas a ousadia não tinha sido restaurada. A visão da missão não tinha sido restaurada. Isso só acontece quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Quando eles foram cheios do Espírito Santo. Aí nada pôde detê-los. E eles começaram a pregar com uma ousadia fenomenal. A ponto de dizer: não são eles galileus? Não são eles pescadores? Como é que eles estão pregando assim? E aí, com essa ousadia, Pedro, nesse evento, ele começa a descrever o que estava acontecendo e aponta os pecados das pessoas, a necessidade de redenção das pessoas, e começa a ver milagres, pessoas se convertendo, porque cada conversão é um milagre, é a operação do convencimento do Espírito no coração das pessoas. Ninguém convence ninguém, não tem dialética, não tem homilética que convença alguém, só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Salvação é milagre de Deus na vida das pessoas, através do poder do Espírito. E o interessante é que, se você começa a ler o livro de Atos, a gente vai perceber que só houve um batismo, e eu creio isso, só há um batismo do Espírito Santo. No dia que você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele sela a sua vida e derrama o seu Espírito sobre você. Essa é a doutrina que nós pregamos. Mas no livro de Atos eu vou encontrar a igreja vivendo vários enchimentos do Espírito. E cada vez que aparece essa expressão, foram cheios do Espírito, coisas tremendas de Deus acontecem, ou a visão ministerial é ampliada. Olha para o livro de Atos, faz uma leitura prestando atenção. A nossa ousadia precisa ser renovada pelos enchimentos do Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque nós somos tentados à acomodação. Nós gostamos da zona de conforto. Eu conheço pastores
que não fazem apelo nos seus sermões. Aqui no Brasil não é tão comum isso, mas na Europa eu conheço muitos amigos meus, pastores, que não fazem apelo. E você diz, por que você não faz apelo? E eles dizem assim, eu vou invadir a privacidade do outro. Ou alguns mais sinceros dizem, eu tenho medo que ninguém se converta. Mas se você crê que conversão é milagre de Deus, e que você não é o poderoso que tem a capacidade de fazer os milagres, você está livre. E se você vive uma vida cheia do Espírito, você começa a ter uma percepção do seu ministério diferente. Eu gosto de andar pela minha cidade e perguntar, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo aqui que eu ainda não percebi? E às vezes eu olho para os prédios assim e fico perguntando para Jesus, Jesus, o que está acontecendo nesse prédio, naquela casa, naquela família? Não é que eu tenha revelação do que está acontecendo, mas às vezes o Senhor me faz perceber uma área de necessidade. E Ele diz assim, está vendo aqui, está vendo essa criança? Está vendo esse problema aqui? Eu quero levantar alguém para ser a resposta. E aí Ele está esperando eu responder. Às vezes eu fico com medo, digo, Senhor, eu não vou falar nada não. Mas Ele está dizendo, vem comigo, eu quero te usar. Meu filho foi para São Paulo, conheceu a Cristolândia em São Paulo, e ele chegou para mim e disse assim, pai, nós temos que abrir uma Cristolândia no Paraná, em Curitiba. Eu falei, filho, esse negócio dá um trabalho que você nem imagina, e custa caro. Eu falei, tá bom, pai. Mas ele estava orando. Passa alguns dias, o Daniel Eiras escreve um e-mail para o Michel e para mim e diz assim, olha, nós temos que abrir uma Cristolândia aqui no Paraná. E ele pegou o e-mail e falou, pai, você leu esse negócio aqui, pai? Eu falei, mas isso dá muito trabalho, depois que a gente entra, ninguém fica com a gente vai ficar sozinho nesse negócio. Passa mais alguns dias, ele vem com um pacote do tamanho aqui do meu iPad, assim, de um envelope de A4 não, de A5, um envelope grande assim, desses papéis pardos, e ele traz um envelope na minha sala, e ele diz assim, pai, olha esse negócio aqui, eu pensei que fosse um livro, tinha 2 maços de 10 mil reais lá dentro, 20 mil reais, e um bilhetinho, primeira oferta para abrir uma Cristolândia aqui no Paraná. Ninguém tinha falado de Cristolândia, meu Deus do céu. E ele olhou para mim assim, pai, você não acha que Deus está falando alguma coisa? Eu falei, tá, filho, mas eu tenho medo. Você já teve medo? Quando é que o medo vai embora? Quando você dobra o seu joelho e o Senhor te dá a visão. Quando você dobra o seu joelho e você encontra o Cristo ressuscitado que te enche e diz assim, eu estou te ungindo, como eu ungi os artífices lá de para fazerem o tabernáculo, eu estou te ungindo para essa obra. E aí quando você se levanta, você diz aqui, eu não estou fazendo essa obra por causa da denominação, por causa da igreja, por causa de nada, eu estou fazendo essa obra porque o Senhor me ungiu para isso. E aí, gente, é cheio do Espírito Santo e vem uma ousadia, meu querido, uma ousadia que ninguém segura, ninguém pode. Eu tinha 21 anos de idade, estava pastoreando a minha igreja, primeiro ministério, parei num sinaleiro e chegou um garotinho, tio, me dá um dinheiro aí, e eu comecei a bater papo com o garoto, falei, garoto, onde você mora? Ele falou assim, mora aí debaixo desse viaduto. Eu falei, tem mais criança lá? Ah, tem umas 40 que moram lá. Tudo isso que mora debaixo do viaduto? Tem um monte de família lá, tem um monte de criança. Você vai na escola? Não vou na escola não. Puxa vida,
Aí dei um dinheirinho para a criança, peguei o carro, e a minha igreja ficava a mais ou menos 2 quarteirões daquele viaduto, e eu orando ali, falando: Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa. 40 crianças debaixo desse viaduto, o governo tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa. E aí o Espírito Santo falou para mim assim: você não percebeu que eles estão na tua paróquia? Cuida deles. Falei: mas como, Senhor? Não tenho dinheiro, não tenho nada. Vai que eu vou te abençoar. E eu podia contar a história para você do que Deus fez. A igreja não queria, não. Ela estava tão apaixonada pelos bancos novos e estofados que ela tinha feito, que disse: essas crianças de rua vão destruir tudo. Eu não tinha dinheiro para pagar funcionários, eu não tinha nada, mas eu tinha uma palavra do Senhor e aquela visão do Espírito. E aí eu fui e falei assim: eu vou falar com os meus vizinhos. Fui na padaria, falei: você lembra dos meninos que estão sempre aqui roubando as coisas? Lembro. Eu quero abrir um trabalho com eles. Ele falou assim: todo o pão e o leite que você precisar eu te dou. Falei: opa, o Senhor está nisso. E aí vem a ousadia. Fui falar com outro comerciante. Final da história, gente, eu ia com a Kombi da igreja e vinha com ela lotada. Tinha comida, tinha tudo, mas não tinha funcionários. Mas tinha voluntários, porque Deus levanta pessoas no reino dele. E ser cheio do Espírito é você estar além das limitações. Você não faz a obra do ministério porque você tem dinheiro. Você não faz a obra do ministério porque você tem um espaço. Você não faz a obra do ministério porque você recebeu o apoio. Você não faz a obra do ministério porque votaram na Assembleia. Não faz a obra do ministério porque tem dinheiro do dízimo para isso. Você faz a obra do ministério porque você crê no poder do Espírito Santo. Você quer que ele está agindo, que ele vai mexer no coração das pessoas, que milagres de Deus vão acontecer na sua vida. É mudar o paradigma. Você quer ver o povo da igreja não entender mais nada? É quando eles disseram assim: não tem verba para fazer isso. Eles assim: não preciso de verba. Como, pastor? Não preciso. Eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, eu vou fazer aquilo que Ele está mandando, porque Ele está mandando. E nessa unção, nesse enchimento, nessa visão do Espírito, a gente tem uma ousadia, e essa ousadia se revela em milagres, em coisas extraordinárias. Eu não tenho tempo aqui para contar histórias para você, mas eu podia contar dezenas de milagres. Rádio, televisão, construção, tem dezenas. Mas, queridos, não era porque a gente tinha dinheiro, porque a gente pode fazer isso, não. É porque o Senhor nos enche com o Espírito e diz: olha, essa obra é tua, e vai e faz no meu nome. Aquele Cristo ressuscitado nos dá fé e trabalha aqui dentro, mas Ele agora vai, enche com o seu Espírito e amplia a visão. E aí você para de pensar na igreja como aquelas 4 paredes, e você começa a dizer: Senhor está me dando essa cidade para eu trabalhar, o Senhor está me dando essas famílias aqui que estão passando pela rua, eu sou responsável por elas, Senhor me dá graça. E aí coisas extraordinárias de Deus começam a acontecer. Eu acho tremendo porque Efésios capítulo 1, versículos 13 a 23, Paulo vai explicar que nós somos nós somos selados pelo Espírito Santo, recebemos o Espírito quando recebemos a palavra de Deus e Jesus como Senhor da nossa vida. Ele, Espírito, se torna a garantia da nossa herança. Mas quando chega no verso 17, ele faz uma oração que, se você ainda não meditou profundamente nela, eu desafio você a fazer isso essa noite. Ele diz assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados,
a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta terra, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Às vezes o nosso ministério está estagnado porque a gente não sabe buscar o que está aqui nessa oração. A gente não está pedindo para o Senhor abrir os nossos olhos. A gente não está buscando esse Senhor que tem toda a autoridade, toda a autoridade. Quando nós estávamos para terminar o templo, na verdade faltava muito ainda, e a gente tinha um sonho, inaugurar o templo da primeira igreja de Curitiba, do centenário, no dia 13 de maio de 2014. E aí reunimos a direção da igreja e perguntamos assim: o que a gente precisa para terminar o templo? E eles me deram uma notícia horrível. Eles disseram assim: nós precisamos de 15 milhões de reais. Fiz as contas e disse assim: olha, não vai dar. Nem que a gente aplicasse todo o orçamento da igreja durante esses anos que faltam até chegar a 2014, não dá. O que a gente pode fazer? E aí um olhou para o outro: eu não sei, pastor. Eu falei: vamos pegar um empréstimo. O cara falou assim: pastor, é doido. Primeiro, não tem banco no Brasil que empreste dinheiro para a igreja. Naquela época não tinha. Eu me lembro que eu tinha pedido um financiamento para comprar uma Kombi, e o banco me respondeu que não emprestava dinheiro para a igreja, nem com alienação fiduciária. Eu falei: ok, mas a gente não orou por isso ainda, vamos orar? E aí começamos a orar. Eu sei que Deus fez uma engenharia tão tremenda, que a diretoria do Banco Bradesco foi lá para Curitiba e teve uma reunião na minha sala, lá na sala de reuniões da igreja. 7 diretores do Bradesco da Cidade de Deus em São Paulo foram lá para conhecer a nossa igreja. E eles perguntaram: o que o senhor quer, pastor? E eu disse: eu preciso de 15 milhões de reais, uma linha de 15 milhões de reais. Eu me lembro que aqueles homens olharam para mim e disseram: tá bom, pastor, nós podemos se emprestar 15 milhões de reais. Eu não sabia. Mas naquela época, o Banco Bradesco estava interessado em abrir uma linha de trabalho com as igrejas evangélicas. O interesse deles era colocar as maquininhas dentro da igreja para arrecadação dos dízimos. E eles tinham nomeado alguém próximo da diretoria para atender o segmento evangélico. E era a primeira reunião que eles tinham com uma igreja no Brasil, lá na minha igreja. Deus estava atrás desse negócio. Eles disseram: olha, pastor, nós podemos emprestar, mas tem o seguinte: não aceitamos o patrimônio da igreja em garantia. Eu falei: por quê? Eu falei assim: veja bem, se o senhor não paga, você já pensou coisa horrível para o Bradesco vir aqui tomar a igreja? Não dá certo. Não emprestamos. Mas se o senhor conseguir que os membros da sua igreja coloquem as suas casas em garantia, nós emprestamos. Opa! Quando a gente tem a visão de alguém cheio do Espírito, porque o Senhor amplia a nossa visão, diz assim: está fácil. Se Deus move o coração do ímpio, será que não vai mover o coração do crente?
Eu me lembro que o dia que eu fiz a reunião para explicar esse negócio para os membros da igreja, uma assembleia fechada, no dia seguinte sai no jornal, tem um pastor louco na igreja que está pedindo aos membros da igreja para colocar a sua casa em garantia do empréstimo. Aí eles escreveram assim, o jornalista, e o pior é que esse pastor é tão confiável que é capaz dos membros fazerem isso. Conseguimos levantar 7 milhões de garantia, começamos a obra. Faltava 7 milhões. Eu falei, Senhor, não tem mais onde tirar a garantia. Aí começou a aparecer crente em tudo quanto é lugar. Eu falei assim, pastor, se eu emprestar o dinheiro, o senhor paga a mesma coisa que paga para o banco? Eu pago sem garantia. Não tem problema. E me lembro de uma família que pegou suas economias e colocou, e eram vários irmãos, só um crente. E aí os irmãos perguntaram, qual é a garantia desse negócio? E o irmão da igreja disse assim, é a palavra do meu pastor, pode emprestar. Final da história, no dia do centenário da igreja, a igreja estava inaugurada. 4 anos depois, todas as dívidas pagas. Porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. A visão ministerial se amplia, se renova, quando a gente vive na presença do Senhor ressuscitado e busca o enchimento do Espírito. E esse enchimento do Espírito não é para a gente ter efeitos pirotécnicos na nossa vida. Eu vou experimentar a galinha ficando verde, isso, aquilo. Não, querido. É quando o Senhor abre a nossa visão para dizer, tem que entrar naquele lugar, tem que entrar naquele lugar, tem que entrar naquele lugar. E a gente diz assim, como é que eu vou entrar? E diz, vai que eu sou contigo. Não é assim no Velho Testamento, não era assim no Novo Testamento. Continua a ser assim no reino do Senhor. A gente não faz a obra de Deus porque a gente sabe, porque a gente tem, porque a gente pode. A gente faz porque o Senhor pode, porque a obra é dele e nós somos só coadjuvantes dessa obra. Vou terminar dizendo para você que a nossa vida se renova quando esse Cristo ressuscitado que a gente busca amplia a nossa visão, mas Ele nos dá experiências. E eu vou agora para o capítulo 4 e vou concluir só com isso aqui. Versos 29 a 31 diz assim, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Não são só os sentimentos espirituais que precisam ser renovados, não é apenas a visão e o propósito da nossa missão que precisa ser renovada pelo enchimento do Espírito, mas nós precisamos vivenciar coisas tremendas de Deus na nossa jornada de oração. Os homens que fizeram diferença na história do Evangelho, brasileiros ou não, foram pessoas que viveram profundas experiências na senda da oração. Tem um livro nosso aqui brasileiro sobre o edifício da fé, né? Escrito por um dos diretores de missões nacionais já falecido, lembram dele? Davi Gomes. Leia aquele livro, é uma delícia. Por quê? O que ele fala? Ele fala de oração e de como Deus responde às orações. Eu vim aqui desafiar você a entender que o ministério não precisa ser seco. O ministério não precisa ser desgastante. E que Deus não te chamou para ser um técnico das coisas celestiais. Deus te chamou para ser o homem da esperança, o homem da fé, o homem que crê no imponderável de Deus, que tem os seus pés firmes aqui na terra, consciente
mas que tenha a sua visão voltada para o céu, porque é dali que vem a graça para a nossa vida. E quando Deus mandar você fazer alguma coisa, e você sentir aquele mover de Deus, que talvez não seja uma palavra, mas aquele mesmo mover que foi o teu chamado. Como é que você foi chamado? Como é que você teve convicção que você tinha que vir para o ministério? Não foi um mover de Deus? Esse é o mover que precisa acontecer todo dia. E coisas de Deus acontecem. Eu estava com um visitante de Portugal na minha casa, eu estou ajudando lá com alguns pastores portugueses, e eu estava com um visitante até segunda-feira, e eu pedi para esse jovem seminarista, ele não é pastor ainda, para ele participar de vários grupos nossos da igreja. E ele foi fazer um evangelismo de rua, com alguns adolescentes, loucos, mas abençoados. E quando ele voltou do evangelismo, ele chegou para mim, eu perguntava toda noite para ele quando ele voltava: o que é que você aprendeu hoje? Ele olhou para mim assim: eu nunca vi uma ousadia tão grande. Eu queria levar essa ousadia de falar do evangelho para o meu país. Eu falei: o que que aconteceu? Eu falei assim: tinha um garoto mais jovem do que eu. Nós fizemos uma reunião de oração, 3 pessoas para sair fazendo evangelismo na rua. Ele pediu: Senhor, mostra as pessoas que eu tenho que falar do teu evangelho. Ele era um menino, eu sou um adulto. E ele saía, ele era o líder do nosso time. E ele dizia assim: vamos falar com aquele casal. E eu vi um casalzinho lá namorando. Eu falei: eu não vou lá falar, esse pessoal vai me mandar embora. Ele chegou: olá, moço, tudo bem, moça? Tem uma palavra de Deus para você. Ih, vai arrumar encrenca. Mas ele começou a falar com aquela ousadia que o homem começou a chorar. Ele disse assim: você tem um problema com seu pai, né? Ele falou: como você sabe? Eu não sei, mas estou sentindo no meu coração que você tem um problema com seu pai. E eu vim aqui orar para você ter acertar esse problema com seu pai, porque tem um pai. E começava a pregar o evangelho. E quando ele chegou, ele disse assim: eu não sei o que aconteceu naquele lugar, mas eu sei que algo de Deus aconteceu ali. Se você é um técnico, essas coisas não terão sentido para você. Mas se você for um apaixonado por Jesus, que lembra do teu chamado, você vai lembrar que o louco, menino, adolescente que eu estou falando era você alguns anos atrás. Que quando você diz: fui chamado para o ministério, todo mundo olhava para você e dizia: ih, está ficando biruta. Talvez a sua família disse: para com isso. E quando disseram: vai para o seminário, você não tinha dinheiro, você não tinha o que fazer, não tinha nem o que comer. Mas você tinha uma vocação, você tinha uma certeza, você tinha um chamado, você tinha uma visão de Deus, você tinha uma paixão na sua alma. Eu vim aqui para dizer: Jesus quer ressuscitar isso na tua vida. Porque se isso voltar, o seu ministério foi ficar com Deus. Porque foi para isso que Ele te chamou. Agora o tempo vai passando, o cabelo vai ficando branco, e a gente acha que dá para se acomodar. Posso orar? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos? Não cheguei no 153. O que o Espírito Santo falou com você hoje? O que ele falou com você? Talvez o Espírito Santo esteja falando para você assim: filho, lembra quando eu te chamei? Mas você vai dizer: olha, naquele tempo eu tinha vigor, eu tinha força. Aí lembra das palavras do apóstolo Paulo: meu homem exterior se corrompe, mas o meu homem interior se o quê? Se renova. E ele talvez esteja dizendo assim: filho, não importa, eu vim aqui hoje renovar o teu homem interior. Se você me pedir, quando você estiver andando pela tua cidade, pelo teu bairro, eu vou te mostrar o que eu estou fazendo.
E eu vou te convidar. Vem comigo. Vem comigo. Toma cuidado. Tem mais de 400 ministérios na minha igreja, porque quando eu ando com ele, ele sempre diz, vem comigo. E aí eu descubro que eu posso ser um incubador de ministérios, ajudando pessoas a descobrirem os seus dons e os seus talentos. Deus quer fazer algo grande na tua vida, tremendo. Não se acomoda não. Tem o seu encontro com o Cristo ressuscitado. Então agora eu vou dar um tempinho para você orar. E a gente começa essa oração com confissão. Onde nesse tempo essas coisas ficaram lá atrás? E talvez hoje o Senhor está dizendo, vem comigo. Vem comigo. E talvez como eu, você vai dizer, pai, eu tenho medo do que o Senhor vai fazer agora. E aí ele vai dizer, não temas. E você lembra quantas vezes tem não temas na Bíblia, né? 365, uma para cada dia que você levanta e diz, estou com medo. Não temas, meu filho. Ontem eu estava falando para Deus, estou com medo disso, estou com medo daquilo, estou num momento da minha vida que tem que fazer tanta coisa diferente, nova, eu estou com medo. Ele me falou 5 vezes, não temas, ontem, no mesmo texto da Bíblia. Eu falei, já entendi, Senhor, já entendi. Eu sou humano, você é humano. Mas nós temos um Cristo ressuscitado que faz diferença. Pai querido, aqui estão os meus irmãos amados, que como eu, tem crises, tem medos, tem dores, tem marcas. E às vezes até por causa dessas marcas, Senhor, a gente se esconde atrás dos muros que a gente levanta. E a gente procura um cantinho confortável para ver a vida passar. Mas o Senhor não quer isso não. O Senhor quer que a gente veja a glória do Senhor em cada dia. Então eu quero te pedir, como Paulo pediu pelos meus irmãos, ó Pai, abre os olhos desse teu povo, abre os meus olhos, para que a gente possa ver a glória do Cristo que ressuscitou, entender a grandeza do seu poder. O Senhor orou lá em Efésios, ajuda-nos a entender a grandeza do teu poder, porque às vezes a gente fica nesse mundinho tão pequeno que não enxerga a grandeza do teu poder. Revela-te a nós. Se é alguém como eu, que tem tantas perguntas para as quais a gente não encontra resposta, visita tão poderosamente que o brilho da tua presença seja tão grande para ser suficiente para a gente dizer, Senhor, eu não sei a resposta, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ó Pai, amplifica o ministério do teu povo, amplifica, Senhor, que coisas novas aconteçam, cidades novas sejam alcançadas, famílias novas, lugares novos, poder salvador se derrame no meio dessa terra, e que os seus filhos se alegrem na obra do ministério. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.